Boa noite, meus irmãos. Paz com todos, amém? Glória a Deus. Queridos, pode ficar sentadinhos? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em João, o Evangelho que João escreveu, no capítulo 20, lá no finzinho de João capítulo 20. Aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos para fazer essa leitura. Em João capítulo 20, no verso 19. João capítulo 20, verso 19. Quem achou, pode ler para a gente em voz bem alta. João 20, 19. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha só o que estava acontecendo aí. Jesus, ele tinha sido crucificado e morto. E aí, era domingo pela manhã. Jesus, ele tinha, isso você pode acompanhar desde lá do verso 1, que Jesus, ele tinha ressuscitado. As mulheres já tinham visto Jesus. Inclusive, já tinham anunciado para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E aí, correu Pedro, outro discípulo correram lá no sepulcro, olhou lá, Jesus não estava lá, e não viram Jesus, mas viu que o sepulcro estava aberto, e Jesus não estava lá no sepulcro, os lençóis estavam enrolados, estavam dobrados, e Jesus não estava lá. Daí, passa o texto, continua o texto, mas, já pulando para o verso 19, nós vimos que naquele mesmo dia, era já tarde, como o próprio texto diz, era tarde, e os discípulos estavam trancados. Eles estavam dentro da casa, com as portas fechadas, e aí a Bíblia diz o porquê que eles estavam assim. E a Bíblia diz que eles estavam assim porque eles estavam com medo. As portas, as janelas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus por conta do que tinha acontecido com Jesus. Afinal de contas, estava muito recente, né? Ainda havia toda uma murmuração, todo um comentário de Jesus, de tudo que ele pregou, de tudo que ele falou, e agora ele estava morto. E aí, era só eles que tinham a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então, ninguém sabia ainda, a não ser eles, que Jesus tinha ressuscitado. Mas, de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade, aquele tumulto que estava acontecendo na cidade, eles estavam com medo e por isso eles estavam trancados dentro da casa. E com isso, a gente já vê algumas coisas aqui. Primeiro, é que o medo é bom? Bom, o medo, ele é um ponto de alerta, onde a gente tem que avaliar, pensar e ver se é bom seguir em frente ou não. Até certo ponto, o medo ele é bom. Até diz aí algumas pessoas, e é bem por aí, que as pessoas que morrem afogadas, por exemplo, na praia, as pessoas que morrem afogadas são pessoas corajosas. Porque aqueles que têm medo não vão arriscar. Os que têm medo não vão arriscar ir mais profundo do mar. E as pessoas agora que não têm medo, elas fazem coisas que podem arriscar a própria vida. Então, no geral, a gente vê as pessoas que acabam se acidentando, briga no trânsito, morte no trânsito, são pessoas que não têm medo, pessoas que partem para cima, que vai discute com quem não sabe quem é o outro. Às vezes o outro pode estar armado, às vezes o outro pode ter uma reação que não é esperada. Então, muitos acidentes acontecem, muitas brigas, mortes acontecem, porque as pessoas não têm medo.
Porque o medo nos faz ponderar, avaliar. Agora, o medo é ruim quando ele te trava. Quando você não consegue avançar na vida. Quando você não consegue tomar decisões simples. Quando você não consegue dar o próximo passo. Então, o medo, ele, de certa forma, ele é bom quando ele vai prevenir você de fazer uma loucura, de fazer algo arriscado. Mas o medo, ele é ruim quando até uma decisão simples você trava, você não faz, você não avança, você não toma atitude, e aí o medo passa a ser um problema. Você entende? Então, o medo, ele pode ser, sim, um problema. Nesse caso dos discípulos, era um problema. Por que era um problema? Porque quando Jesus, ele, antes de ser crucificado, ele deixou bem claro, falou, olha, eu vou para o Pai, vocês aí vão continuar a obra, vocês vão aí para todo mundo, pregar para toda criatura, vocês são os meus discípulos, vocês serão as minhas testemunhas. Jesus deixou bem claro que era para os discípulos continuar o trabalho que Jesus iniciou, que Jesus começou. Mas agora, por conta do medo, eles estavam trancafiados, com as portas e as janelas fechadas. Aquilo que Jesus disse para eles continuarem, para eles fazerem, agora eles estavam ali, sem atitude, sem decisão, sem continuar o trabalho que o próprio Jesus disse para eles fazerem. Está entendendo a gravidade do problema? E aí, meus irmãos, então nós aprendemos, primeira lição, você tem que avaliar o medo. Se esse medo que você tem é um medo legítimo, é um medo que te protege do perigo, é um medo que te protege, ou é um medo que está travando você de fazer alguma coisa para Deus, de fazer alguma coisa para o reino, de fazer alguma coisa para a sua família, de fazer alguma coisa para o seu trabalho, de fazer alguma coisa para você mesmo. Vamos avaliar os nossos medos, porque às vezes os nossos medos estão nos deixando, não nos permitindo de continuar caminhando. Bem, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que note que Jesus, ele entra naquela casa com as portas fechadas, as janelas fechadas. E eu me lembro aqui, eu acho que vocês devem lembrar também, que nós tivemos aqui um período, um mês, que foi falado aqui sobre Jesus em minha casa. Lembra disso? Lembra desse mês que nós fizemos um mês todinho falando de Jesus em minha casa? E nós aprendemos em todas aquelas ministrações que quando Jesus entra na casa de alguém, alguma coisa maravilhosa acontece. Acontece mudança, acontece cura, acontece transformação, acontece ensinamento, alguma coisa acontece. Mas, se vocês lembrarem, mas eu vou lembrar, em muitos momentos foi diferente a forma que Jesus entrou na casa de alguém. Porque, por exemplo, tinha casa que Jesus ele simplesmente entrava. Como a casa de Pedro, por exemplo. Lá em Mateus 8,14. Jesus, ele simplesmente chegou na casa de Pedro e entrou. Lá de Marta e Maria e Lázaro. Em Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Jesus simplesmente chegou lá e entrou. E Marta recebeu Jesus. Jesus entrou ali com os seus discípulos e ficou ali. Então ele simplesmente entrou. Tem casa que Jesus ele vê que a casa está aberta, que a casa está apta para que ele entre.
Jesus não precisa bater, não precisa pedir permissão. A casa já está aberta para ele entrar. Tem casa que é assim. Agora, tem casa que Jesus precisa ser convidado para entrar. Que é a casa, por exemplo, do fariseu. Lá em Lucas capítulo 7, no versículo 36, um fariseu convidou Jesus para ir na casa dele. Jesus ele foi convidado para ir na casa do fariseu. Tem casa que Jesus precisa ser convidado, porque a casa não está aberta. A casa não está aberta para ele entrar quando ele quer, fazer o que ele quer. Ele não tem um espaço, um acesso completo. Não, ele precisa ser convidado. Que é o caso do fariseu em Lucas 7, 36. Mas tem casa que ele não tem acesso e nem ele é convidado. Mas tem casa que ele mesmo se convida. Ele mesmo fala, não, eu vou lá. Que é o caso de Zaqueu. Lá em Lucas 19, no verso 5. Lucas 19, 5, Jesus ele para debaixo da figueira, olha para cima e fala, Zaqueu, desce, corre, desce depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa. Hoje eu vou lá. E aí Zaqueu, verso 6, Zaqueu desce correndo e recebe Jesus com muita alegria. Então é uma casa em que Jesus ele se convida. Ele mesmo diz, Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Hoje eu vou lá. Tem casa que é assim, irmão. Tem casa que Jesus ele não tem acesso direto. Ele não é convidado. Mas para a obra acontecer, ele mesmo chega e fala, hoje nós temos um encontro. Hoje eu vou na tua casa. Você entende? Olha a obra de Jesus, olha que coisa mais maravilhosa. Só que tem uma outra casa também. Tem um outro tipo de casa. E é lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 20. Apocalipse 3, verso 20, vai dizer que tem uma casa que ele não tem acesso. Que ele entra a hora que ele quer. Uma casa que ele não é convidado para entrar. Uma casa que ele não se convida. Mas é uma casa que ele chega lá e... Ei, tem alguém aí? Alguém pode abrir a porta? Eu estou aqui esperando. Eu estou aqui do lado de fora. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E se eu entrar, eu vou sentar na mesa. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Existe uma casa que a porta está fechada pelo lado de dentro. Que a maçaneta só está pelo lado de dentro. Jesus chega, bate nessa porta e fala, eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou entrar e eu vou ter comunhão, porque sentar à mesa é ter comunhão. Aí, irmão, nós temos que avaliar. Será que a nossa casa é uma casa livre para Jesus entrar? Para que Jesus possa entrar a hora que Ele quer e habitar naquela casa? É uma casa que eu tenho que convidá-lo para Ele entrar? É uma casa que Ele mesmo chega e fala, olha, já que você não quer abrir, então eu vou convidar eu mesmo, eu vou entrar na tua casa. Hoje o encontro é entre eu e você. Ou será que a porta está tão fechada, tão trancada, que Jesus está na porta, batendo e falando, olha, eu estou à porta. Tem alguém aí? Alguém pode abrir a porta? Porque se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Se não abrir, eu não entro. Mas se abrir, eu entro. E quando eu entrar, eu vou sentar na mesa. E nós vamos ter
comunhão. Isso é maravilhoso, irmão. Mas nesse texto, eu vejo mais uma casa. Uma casa que ela estava trancafiada. E o motivo, a Bíblia mesmo já está dizendo. Qual era o motivo? Medo. Medo. O medo não deixava eles abrirem a porta. Jesus podia gritar. Jesus podia bater. Jesus podia falar, eu estou aqui, abre aí. Não, eles estavam com medo. E o medo não deixava eles abrir a porta. E aí, meu irmão, para Jesus entrar, era só com algo sobrenatural. Porque tem casa, que é aquele tipo de casa, que quando a gente olha, a gente fala, irmão, isso aí é só Jesus. Olha, essa pessoa é só Jesus. E é isso mesmo, é só Jesus. Porque ele não vai abrir a porta. Ele não vai convidar Jesus. Jesus pode bater. Eu estou aqui, abre a porta. Se você abrir, eu entro. Não, ele não vai abrir. Ele tem medo. E o medo trava. O medo não deixa a porta se abrir. E aí, para Jesus entrar, é só com uma ação sobrenatural. E aí ele entra. Olha o que o texto diz. Jesus entrou naquela casa sem bater, sem abrir a porta. Simplesmente, o texto diz, as portas e as janelas estavam cerradas, trancadas. E Jesus aparece no meio deles. É esse tipo de casa que é só Jesus para entrar. Mas com oração, com fé, com busca, aonde a porta não vai abrir, Jesus ele entra com um poder sobrenatural, mas ele entra. E a primeira coisa que ele faz quando ele entrou, você viu o texto? Qual é a primeira coisa que ele faz? Quando ele entra, quando ele está ali no meio, a primeira coisa que ele faz é desfazer tudo o que estava acontecendo ali. O medo, o sentimento que eles estavam tendo ali, naquela hora é quebrado. Porque a primeira coisa que Jesus faz, quando entra ali de um modo sobrenatural, ele fala, paz seja com vocês. A primeira coisa que Jesus faz, irmão, quando entra numa casa desse tipo, é trazer paz. É trazer aquilo que não tinha. Antes era medo. Antes era angústia. Antes era perseguição. Mas Jesus entra e a primeira coisa que ele leva para dentro daquela casa é paz. Ele fala, paz seja com vocês. E logo em seguida, quando ele faz isso, verso 20, vai mostrar que Jesus, ele se apresenta. Ele mostra a mão furada. Ele mostra o lado furado. E aí, ele mais uma vez, ele fala, paz seja com vocês. E aí o que acontece? O verso 20, dá uma olhadinha para você ver. O que está dizendo aí? Que eles se alegraram. O que eles sentiam antes? Medo, angústia. Não queriam sair da casa. A casa fechada. Mas aí Jesus chega, dá paz, se apresenta, mostra que ele vive, que ele é vivo. E essa presença de Jesus alegra o coração dos discípulos. Não é o que está aí no versículo 20? E eles se alegraram. Por quê? Porque viram Jesus. Jesus estava presente. Quando Jesus entra numa casa, ele traz paz. Quando ele entra na casa, ele está presente
e aonde Ele está presente, existe alegria, existe paz. Ô irmão, isso é maravilhoso. Entenda isso. Nós queremos ter paz, nós queremos ter alegria. Abra a porta para Jesus entrar. Não espere Ele se convidar. Não espere Ele bater. Tem alguém aí? Abre a porta. Não. Abra você a porta e deixe Ele entrar. Agora, se está tão difícil, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque até de uma forma sobrenatural Ele pode entrar. Não existe casa, não existe porta que não permita que Jesus entre. Não existe porta ou janela fechada que impeça o trabalhar de Deus. É por isso que existe uma fé no meu coração quando eu vejo uma obra que precisa ser feita e aí a gente fala, puxa, ali é só Jesus. Mas eu não perco a esperança porque eu sei que mesmo em porta fechada, Ele pode entrar de maneira sobrenatural. E quando Ele entra, Ele traz paz. Quando Ele entra, a presença dEle traz alegria. E o último ponto que eu quero colocar aqui, que é o versículo 21. Quando Jesus Ele dá paz, quando Ele traz alegria, Ele sopra sobre os discípulos e fala, recebeis o Espírito Santo. Sabe o que Ele está fazendo ali? Ele está capacitando os discípulos que antes estavam com medo. Não queriam continuar a obra que eram para eles fazerem. Mas Jesus chega, tira o medo, dá alegria, revestem eles, sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E aí, Jesus dá uma palavra para eles. Sabe qual é a palavra, irmão? Seguinte, vocês estão alegres? Estão felizes? Receberam o Espírito Santo? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui enviado do meu Pai. Olha aí, irmão, versículo 21. O Pai me enviou. Eu fui enviado pelo meu Pai. E do mesmo jeito que eu fui enviado, agora eu estou enviando vocês. Eu fui enviado. Eu fiz a obra. E agora a obra precisa continuar. E é vocês que vão continuar. Eu fui enviado do meu Pai. E agora eu envio vocês. Irmão, para quê? Por quê que Jesus entra em nossa casa? Por que que Ele entra em minha vida? Por que que Ele entra em minha casa? É só para me deixar alegre? É só para me deixar em paz? É só para me deixar confortável? É só para me deixar feliz? Não. Quando Jesus entra na nossa vida, é porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um trabalho para fazer. Jesus não entra em nossa vida só para a gente ficar feliz e alegre e contente. Jesus ele entra na nossa vida também por isso. Mas para nos revestir, para nos capacitar, para que o trabalho seja feito, para que nós possamos ser úteis, para que nós possamos ser ferramenta, canal de bênção no reino dele. Amém, irmãos? Porque a porta estava trancada, agora Jesus chega e fala, ei, vamos abrir tudo aí, vamos abrir isso aqui, porque eu fui enviado e agora eu estou capacitando vocês, estou enviando vocês. Fiquemos em pé, irmãos. Por que que Jesus entra em nossa casa? Não sei como. Talvez a tua casa já esteja aberta, acesso livre
para Jesus entrar, para Jesus habitar. Talvez você precisa abrir, chamar Ele. Talvez não está bem aberta essa porta. Talvez seja uma atitude sua de abrir e convidar Jesus. Ou, se necessário for, Ele mesmo vai chegar. Ei, eu preciso ir lá na tua casa. Eu preciso entrar aí. Hoje eu vou entrar. Hoje o encontro é entre eu e você. Mas tem porta que Ele está batendo. E Ele está falando, alguém pode abrir. Porque se você abrir, eu entro. E eu quero entrar. E quando eu entrar, nós vamos sentar à mesa. E nós vamos conversar seriamente. Jesus, Ele também está batendo a porta de muitos corações. Mas, se o coração, mesmo assim, chega ao último nível, que não tem acesso, que não tem espaço para Jesus entrar, se nós orarmos, se nós buscarmos de forma sobrenatural, aonde a gente fala, é só Jesus. Sim, é só Jesus. E Ele vai entrar, e Ele vai, de forma sobrenatural, Ele vai fazer a obra. E quando Ele entra, é para nos dar paz. Quando Ele entra, é para nos dar coragem. A presença dEle nos dá alegria. Ele nos dá capacitação e nos faz continuar e trabalhar no reino. Amém, queridos? Se você entendeu a mensagem, permita ao Senhor continuar a obra dele no seu coração. Permita que o Senhor continue a obra dele na sua vida. Vamos orar, irmão? Pai Santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos que há corações abertos, corações que precisam ser abertos, corações que estão tão fechados que é só o Senhor para entrar, corações que são tão fechados que o Senhor está batendo e insistindo para que se abra, e corações que está tão fechado, tão distante, que é só uma obra sobrenatural para o Senhor entrar e para o Senhor fazer um trabalhar, para o Senhor operar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trabalhar nos corações mais difíceis, mais fechados, que é onde nós falamos, é só o Senhor. Por isso, Pai, vai de encontro agora a vida daquela pessoa que às vezes os irmãos agora estão lembrando, eu estou lembrando de algumas pessoas agora, e se os irmãos estão lembrando também de alguém, vai lá, Senhor, faz uma obra no coração dessa pessoa, entra no coração dessa pessoa, porque é só Jesus para entrar ali, é só uma obra sobrenatural para o Senhor entrar nessa vida e fazer uma transformação. Mas entra, Pai, entra nessa vida e transforma. E quando o Senhor entra, o Senhor nos dá força para continuar o trabalho, para continuar a obra. Por isso, ó Pai, faz a tua obra em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém.